Já convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, muito feliz com mais esta oportunidade, né? Eu sei que é uma grande responsabilidade, mas eu tenho confiado no Senhor. É Ele que dirige a minha vida, e quando há erros, eu não tenho dúvida que é eu que não dou ouvidos à sua voz, porque quando nós damos ouvidos à voz do Senhor, o sobrenatural acontece. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 14, nós vamos ler apenas o versículo 14. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Louvado seja Deus. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. É um texto bem interessante, e já há algum tempo eu tenho estudado essa passagem. Esse livro, ele me chama muito a atenção, inclusive já preguei outras mensagens dentro desse livro. E essa passagem, esse versículo, né, que nós acabamos de ler, palavras de Moisés: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O povo de Israel passa então 430 anos como escravos no Egito. Interessante que eu estava sentado ali imaginando, se eu receber a oportunidade para trazer a palavra, eu já tinha essa palavra em mente, e o Senhor tocou meu coração nesse sentido de falar de escravidão. O seu povo passa esse período como escravos em uma terra, e o que eu pensava: Senhor, o lugar em que nós vivemos é um lugar que podemos dizer que pouco nós sabemos sobre escravidão, porque para nós sabermos realmente o que é a escravidão em si, nós precisamos passar por ela. E graças a Deus, posso dizer que aqui todos nós, talvez alguns já tiveram essa infelicidade de sofrer em alguns momentos coisas que poderíamos dizer que de certa forma é uma escravidão, mas está muito longe, irmãos, de nós entendermos na pele o que é realmente uma escravidão. E o povo de Deus então passou por isso 430 anos como escravos. Algo terrível. Não tinha voz, não tinha direito, não tinha nada
a única coisa que restava para aquele povo era obedecer às pessoas ali daquela nação. Se assim não fizesse, era a morte. Se assim não fizesse, era a morte. E o interessante é que, ao chegar o grande dia daquele povo, então se livrar dessa tão terrível escravidão que nós, como eu disse, nós calculamos, não podemos imaginar com certeza, porque não vivemos uma escravidão como aquele povo viveu. Aquele povo então é direcionado pelo pior caminho possível para sair ali daquele lugar. O povo vivia como escravos, e no grande dia, no dia de serem libertos, eles são guiados, e pela palavra de Deus, nós entendemos que foi um propósito do Senhor, que aquele povo realmente fosse para aquele local, o pior local possível, para aquele povo ir fugir dos seus inimigos. Quem não conhece esta passagem, o contexto desta passagem, onde o povo de Deus atravessa o mar em terra seca. Exatamente, irmãos. Deus seja louvado. Porque parece que às vezes nós lemos as Escrituras, as narrativas bíblicas, e não conseguimos calcular a grandeza e o tamanho dos milagres que foram operados através do braço forte do nosso Deus. É como eu falei, nós até sabemos de fato o que é uma escravidão, mas nós não vivenciamos na pele o que aquele povo viveu. Agora nós estamos aqui lendo um texto que está falando que o povo de Deus atravessa o mar em terra seca. E é muito simples, irmão. A gente lê um texto como esse, parece que não é nem tão grande coisa. Mas quando nós começamos a imaginar o local, o lugar ali onde aquele povo estava, aquela multidão, de frente com a grande quantidade de águas, talvez aqui poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver o mar ao vivo, né, pessoalmente, assim, olhando.
mas a grande maioria já puderam ver rios enormes, rios que é preciso de barcos, canoas, para se atravessar. Aí você fica de frente com o rio, e você começa a imaginar aquelas águas se abrindo, e um caminho seco para você passar por ali. Eu não sei se os irmãos estão pegando bem o que eu estou querendo passar. É que parece que as coisas que Deus fez e faz nas nossas vidas não é grande. Pelo menos é o que parece através das nossas reações e da nossa maneira de agradecer a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. E nós bem sabemos, como nós lemos aqui, o Senhor, Ele peleja por nós. Não importa o tamanho ou a dificuldade do obstáculo que está à nossa frente. A palavra do Senhor é clara. Ele peleja por nós. Não é assim que acontece nas nossas vidas? Ou já aconteceu diversas vezes, de nós baixarmos, às vezes, a nossa cabeça por algo grandioso que aconteceu nas nossas vidas, e entender que aquilo ali foi o sobrenatural, não foi algo comum, foi a mão poderosa do Senhor que agiu. E aonde está a nossa gratidão? Aonde está o nosso reconhecimento? Será se vamos ficar somente com palavras? E é muito fácil dizer: eu te agradeço, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é todo-poderoso. Nossa, como o Senhor é maravilhoso. Mas quando se leva para a prática, aí as coisas ficam mais difíceis. Porque nós compreendemos pela palavra de Deus, que Deus, Ele importa muito mais com atitudes do que palavras. Nós precisamos ter atitudes. A atitude, ela vai fazer com que o sobrenatural aconteça. Por que o mar se abriu? Os irmãos já pararam para pensar que ali haviam multidões de pessoas. Muitas pessoas passaram pelo meio do mar, em terra seca, sem acreditar, irmãos. Teve quem acreditasse. Teve quem realmente mostrou no seu coração atitude, não palavras.
Nós vemos aqui a narrativa, Moisés, servo do Senhor, falando para aquele povo claramente. Irmãos, ele tinha convicção, certeza que aquilo ia acontecer. Eu não tenho dúvida que ali muitas pessoas estavam com ele e acreditavam também. E tiveram atitude. Quantas pessoas ali com certeza tiveram que ser arrastadas por outras. Alguns dizendo: olha, confia no Senhor, Ele está conosco, nós vamos passar, o Senhor vai dar o livramento. E isso tem acontecido nos dias atuais. Muitas das vezes, nós somos carregados. Sabe por quê? Por falta de atitude. Porque nós sabemos quem vai dar o escape. Nós sabemos quem vai abrir o mar. Mas a nossa atitude não nos deixa prosseguir. A nossa atitude não nos faz andar, seguir em frente. Aí sempre haverá uma divisão. Porque já pensou se todos ali não tivessem atitude? Voltavam de novo para a escravidão. É por isso que é importante nós termos atitude, porque se nós tivermos atitude, ainda que alguns não tenham, Ele não vai parar você, Ele não vai nos parar. Muitos ali, com certeza, se estivessem só, não passaria pelo meio do mar. Ah, irmãos, eu consigo ver pessoas ali se agarrando com os outros, chorando com medo de morrer, preocupados, não acreditando que aquilo estava acontecendo. Mas também eu consigo ver pessoas que tiveram atitudes, sorrindo, dizendo: venha, está seguro. E isso aqui é uma grande atitude, irmãos. Imagina alguém chamando outra pessoa para ir para o meio do mar, meio mundo de água de um lado, meio mundo de água do outro, e a pessoa tranquilo, vem, está seguro, está tudo bem. É exatamente o que nós precisamos fazer nos dias atuais. Hoje nós não temos um mar na nossa frente, mas tem diversas coisas que podem ser representadas como se fosse um mar. E essas coisas são aquelas que às vezes nós pensamos: meu Deus, mas isso é muito complicado, é muito difícil. Só que aí a palavra vem ao nosso coração e nós dizemos: mas o que é difícil para Deus? O que é difícil para o Senhor? As pessoas não conseguem
imaginar que em algum momento talvez Moisés viu que era realmente difícil, que era uma grande dificuldade. Mas quando Deus abriu os seus olhos, ele conseguia ver além. Aí conseguia entender que não havia obstáculos para Deus. Havia obstáculo para ele, para o homem. Para os homens, tudo realmente era muito complicado, mas para Deus, nós vemos através desta palavra que tudo é possível, irmão. É por isso que a palavra de Deus nos fala que todas as coisas são possíveis para Deus. Porque quando nós começamos a ver diversas passagens bíblicas, e aqui nós estamos em uma que realmente aos olhos humanos é algo impossível de se acontecer. E muitas outras também nós conseguimos encontrar nas Escrituras, que nós vamos olhar e ver e dizer: isso aqui é impossível aos olhos humanos, mas para Deus, para o nosso Deus, é totalmente possível. Para Deus é simples. O que é difícil para o nosso Deus, irmãos? Eu acho que a maioria das vezes que nós saímos de si, pecamos ou deixamos de conquistar algo, é exatamente por isso. Por nós, às vezes, por um momento, esquecermos a grandeza e o poder do nosso Deus. De nós entendermos que o Senhor, Ele é soberano. Em suas mãos está todo o poder. Não há nada que Deus não possa realizar. Por mais que seja complicado, por mais que seja difícil, como nós acabamos de ver aqui, uma grande multidão passar no meio do mar, irmãos. O nosso Deus é incrível. É só isso que nos resta dizer: Deus é soberano, Deus é incrível, Deus pode todas as coisas, Deus resolve todas as coisas. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz de uma maneira muito simples. E é isso que às vezes parece que nós esquecemos. E quando eu falei no início sobre a questão de palavras e atitudes ter uma grande diferença. Quando nós começarmos realmente a termos atitudes nas nossas vidas, aí sim nós vamos então estar entendendo o poder e a grandeza do nosso Deus. Mas quando nós estivermos só com palavras, com discursos bonitos, aí sim nós vamos estar mostrando que não conhecemos e não temos ideia do poder e da grandeza do nosso Deus.
Deus sempre vai reagir ao nosso favor. Deus sempre vai reagir ao nosso favor. Não havia necessidade de Moisés pegar um cajado e fazer um ato simbólico, tocar nas águas. Não tinha, irmãos, necessidade para que Deus abrisse o mar. Mas nós precisamos ter atitude. Assim como Moisés e tantas outras pessoas lhe tiveram, nós precisamos ter atitudes. Nada de palavras, atitudes. Termos atitudes. É muito incrível quando nós pensamos numa passagem como essa. Eu enxergo, irmãos, eu consigo, com os olhos da fé, imaginar o cenário ali, as pessoas, muitos bem tranquilos, confiando de uma maneira tremenda em Deus, outros não acreditando, chorando com medo, mas ainda assim passando por causa da atitude de muitos. E é exatamente o que eu quero deixar nesta mensagem. Se nós tivermos atitudes, ainda que muitas pessoas tenham só palavras, ainda que muitas pessoas não tenham atitude, nós não vamos ser parados. Porque o Senhor, Ele reage ao nosso favor. E aí eu te pergunto, se Deus reagir ao nosso favor, quem pode nos parar? Pense nisso. Se Deus reagir ao seu favor, quem vai impedir? Quem vai impedir a mão de Deus sobre as nossas vidas? Eu me arrisco a dizer que somente a nossa falta de atitude é que vai realmente fazer com que nós não venhamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter atitude e não palavras. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.